episódio. Deixamos Ke planejando enfrentar a empresa Kaijung por mexer com a família de Shishi naquele dia. Era uma tarde chuvosa. Ke já estava em frente ao prédio pronto para atacar. O interior desse lugar era uma experiência luxuosa. O prédio estava cheio de guardas fortes para o caso de problemas. Ke entrou e alertou os guardas rapidamente. Mas ao invés de ficarem assustados, pareciam até querer problemas. 2 guardas se aproximaram de Ke e disseram para guardar a arma. Mas nosso MC continuou andando. Parecia que ele já tinha agido. Em um instante, o cara foi cortado. Os 2 já haviam virado pó. Ke recebeu uma nova missão do sistema. A missão exigia que ele utilizasse o Flying Crow para eliminar todos os seres hostis presentes no prédio. Como recompensa, a espada dele receberia um upgrade. Após isso, mais guardas foram enviados para tentar deter Ke. Ele continuou caminhando em direção a eles. Um dos guardas advertiu seus companheiros para serem mais cuidadosos, e assim, eles cercaram Ke. Esses guardas então iniciaram seu ataque com um movimento incrivelmente rápido. Nosso MC já os tinha capturado. Esse sujeito estava prestes a atacar, mas o MC M já havia sentido sua presença. Ke usou a espada, acertou os braços e depois mirou o corpo. Porém, a lâmina de Ke ficou presa. O Flying Crow já estava morto. Os outros notaram isso e queriam usar a informação a seu favor. Ke retirou a espada e decidiu usar o punho, surpreendendo o oponente. Ele sabia que Ke era um usuário de armas, mas sua força física superava a dos artistas marciais. Depois, Ke pegou sua espada de novo e seguiu com sua missão de eliminar aqueles homens. Enquanto isso, no escritório, o homem que visitou a casa de Shishi estava relaxando. Ele acreditava que as 2 irmãs acabariam vendendo suas propriedades para eles. Esses caras já esperavam grandes lucros ao reformar o lugar. Mas então, esse homem entrou e avisou seu chefe. Disse que alguém estava matando todos os guardas e que esse homem já estava vindo em direção a eles. Era só um intruso, mas já tinha eliminado muitos guardas. Agora, refletiam sobre com quem se meteram. Evitam profissionais de alto nível ou influentes. Ordenou que verificassem o que ocorria. Saíram com suas armas. Então, mas ele foi recebido com um golpe sombrio. Alguém na escada implorava desesperadamente. O chefe logo foi intimidado pela arte do nosso mestre. Tentando ser firme, disse a seus homens que todos eram profissionais de alto nível. Então, não deviam temer um único homem. Os 3 se prepararam e empunharam suas armas. Sendo profissionais de nível 4, pediram a Ke que se rendesse. Outro reconheceu Ke e disse ao chefe que ele foi quem deixou Kenzo em coma e está na casa de Shishi. Na última vez que entraram, Ke pensou que teria dificuldades contra 3 profissionais nível 4, usando apenas sua forma humana. Então, ele destruiu os interruptores de luz, apagando tudo. Eles achavam que Ke planejava atacá-los na escuridão total. E o ativou. Mas um deles disse sua visão ajustou-se devagar. Então viu algo estranho. Pois tinha visão. O homem que enfrentavam sumiu. Agora, havia um monstro à frente. Esse cara sentiu a aura sinistra ao redor. Ele viu Ke se mover, mas era tarde demais. O Flying Crow já o devorara. O chefe tentou chamar o nome dele, mas só sentiu o cheiro de sangue. Ele se pergunta se seu companheiro já está morto. Um relâmpago iluminou intensamente. Ke quase atacou, mas foi bloqueado no último instante. Se fosse mais lento, estaria morto. O loiro, com incríveis habilidades de gelo, lançou uma flecha congelante. Mas Ke já havia notado o ataque. O MC bloqueou com uma mão e rapidamente o derrubou com um soco poderoso. E então, ele virou a cabeça para o agressor. Havia sangue por todo lado e o líder deles percebeu. Ke já segurava uma cabeça. E antes que o líder pudesse falar com Ke, sua cabeça foi arrancada. O maior herói da humanidade claramente escolheu o caminho dos monstros. O Flying Crow estava agora coberto de sangue. E os reforços que vieram ajudar seu chefe, agora temiam por suas vidas. Eles realmente não esperavam que encontrariam um monstro hoje. De repente, Ke sumiu de suas visões. E antes que percebessem, o monstro já estava bem na frente deles. Após alguns segundos, Ke já tinha se encarregado deles. Foi então que esse cara mandou o Ke parar.
Nosso MC percebeu que esse cara era diferente dos outros. Ele era um profissional de nível 6. Esse profissional acreditava que o monstro à sua frente estava apenas usando algum tipo de feitiço de transformação. Mas ele também tinha um toque demoníaco, então essa hipótese foi descartada. Ele desceu lentamente as escadas. Disse a Q que está entre humano e demônio, o que o torna um monstro raro. Agora planeja caçar Q para compensar as perdas do encontro de hoje. Esse profissional agiu e sumiu por um segundo. Aproximou-se do nosso MC e mirou em sua cabeça. Q se esquivou, mas ainda foi atingido de raspão. Esse profissional já estava impressionado porque Q conseguiu evitar seu ataque. Ele elogiou a rapidez de reação de Q, mas aquele ataque inicial foi apenas para testar as capacidades de Q. E como ele já havia obtido as informações que precisava, ele não se importou. Continuou a atacar Q porque já tinha as informações necessárias. Esse cara era realmente muito poderoso. Ele conseguiu acertar alguns golpes em Q. Ele já estava gostando disso, pois seu oponente era extremamente forte. Mas então ele sabia que, com seu próximo movimento, esse monstro estaria acabado. O cara avançou em direção a Q. Nosso MC se esquivou facilmente, mas era uma armadilha. O cara sacou uma arma contra um monstro, clicou e acertou Q com precisão. Ele estava satisfeito, pois essa técnica nunca falhou. Todos os monstros que enfrentou com essa técnica foram destruídos. Ele pensou que poderia vender o monstro por um bom preço, mas quando a poeira baixou, a cabeça de Q ainda estava intacta. Esse profissional não consegue acreditar que um monstro tenha conseguido resistir a esse ataque. Ele agora está pensando como esse monstro sobreviveu ao seu ataque. Q falou e lhe disse o nome da técnica que esse cara usou contra ele. Chama-se Estilo de Pinça 19. Q elogiou esse cara por dominar essa técnica até esse ponto. Nosso MC conhecia essa técnica porque foi ele quem a inventou. Ele projetou essa técnica especificamente para usuários de florete. Mas como ela foi criada por Q, ele sabia como combatê-la. Ele também disse que essa técnica era apenas para ser usada para os justos, e esse cara a está usando para a causa errada. Ele não entendeu as observações de Q porque, em sua perspectiva, ele a usou para derrubar monstro. Q explicou a situação a esse profissional. Ele lhes contou sobre as famílias cujas vidas foram arruinadas por causa dessa empresa de investimentos. Esse profissional respondeu que não se importava com eles, pois o mundo ainda se transformaria mesmo que essas pessoas fossem deixadas em ruínas. E esse era o princípio de que esse cara estava falando. Ele então continuou sua busca para derrubar Q. E por causa de seu princípio distorcido, Q decidiu o que fazer. Nosso MC acabou de deixar crescer essas garras em suas costas. O profissional do nível 6 não esperava essa arma de Q. Mesmo assim, ele se esquivou. Quanto ao próximo ataque, foi rápido demais para reagir. Essa era a única chance que Q precisava. Uma enxurrada de ataques foi então lançada contra esse cara. Depois de mais alguns segundos, era ele. Agora esse cara fez uma última pergunta a Q. Ele perguntou que tipo de monstro Q era. Nosso MC sacou sua espada mais uma vez. Ao responder a sua pergunta, ele lhe disse que Q já havia estabelecido sua identidade há algum tempo. E de repente, o Flying Crow foi coberto de sangue mais uma vez. Q percebeu que ele começou a brilhar. O Flying Crow evoluiu para sua nova forma, chamada Blood Raven. A habilidade dessa arma era seu potencial de crescimento sem limites. Sua aparência permaneceu igual. Mas nosso MC sabia que algo interno havia mudado. Parecia que a arma tinha até um batimento cardíaco agora. Ele sentia que essa era a arma perfeita para ele, pois ambos tinham um potencial ilimitado para evoluir. Depois, Q viu outro sujeito aterrorizado, que implorou por sua vida. Mas Q virou um monstro. Em vez de herói, sua moral mudou. Ele ofereceu sua nova arma, Blood Raven, como presente. O golpe da espada devorou o sujeito e destruiu o prédio, visível do lado de fora. Enquanto o caos ocorria, uma força-tarefa já estava posicionada. Esse policial informou que eles já haviam cercado a área. Alguém conseguiu relatar essa bagunça para eles. E agora eles vieram para prender o infiltrado. O responsável por essa operação disse às suas tropas para não atacarem primeiro. Eles vão esperar e torcer para que o suspeito negocie com eles primeiro. Esse velho sabia que todas as pessoas que estavam morrendo dentro desse prédio não eram inocentes. Foram elas que arruinaram milhares de vidas. Mas ele ainda precisa fazer o seu trabalho. Enquanto esperavam do lado de fora, um oficial percebeu que alguém estava saindo do prédio. É o nosso microfone. E todas as suas roupas estavam cobertas de muito sangue.
Enquanto isso, Xixi estava tomando banho. E ela acabou de descobrir que Kyu estava indo para a Kaijiang Investment Company. Essa garota rapidamente pegou seu guarda-chuva quando estava prestes a parar Ki. Enquanto caminhava em direção ao prédio, ela viu os muitos policiais que cercavam a área. Ela foi abordada por um policial, que perguntou se ela era Xixi. Ele informou que ela era necessária para uma investigação em andamento. O policial mostrou a Xixi uma foto de Ki. Ela disse que conhecia Ki e perguntou o que aconteceu com ele e se estava vivo. O policial afirmou que Ki não apenas estava vivo, mas também em boa saúde. Na prisão exclusiva do Exército de Defesa da cidade, Ki foi detido e internado. Esse velho estava observando o comportamento de nosso MC há algum tempo. Ele relatou que Ki já havia confessado sobre seu ataque à Kaijiang Investment Company. Mas a única informação que eles obtiveram depois disso foi seu nome. Fora isso, eles não sabem nada sobre esse cara. É como se ele tivesse aparecido do nada. Também não há arquivos do governo relacionados a ele. A única pessoa com quem ele estava relacionado era Xixi. Eles perguntaram a essa garota e descobriram que esses dois se conheceram dentro do reino secreto. Eles então relacionaram sua identidade com o misterioso infiltrado dos reinos secretos. O velho realmente achou que misterioso. Ele então perguntou sobre a identidade de Xixi. Descobriu que Xixi era apenas uma curandeira de nível 2, e que o pai dela servia às forças armadas como um profissional de nível 5. Também foi relatado a ele que a irmã de Xixi foi pega no desastre que atingiu a cidade Da há muito tempo. Essa garota revelou a eles como conheceu Ki. Ela contou que seu grupo estava prestes a conquistar um reino secreto. Mas então Ki apareceu do portal. Sua declaração também foi consistente com a dos outros membros do grupo que sobreviveram ao reino. Além disso, esse comandante também descobriu que Ki atacou a Kaijiang Investment Company, porque eles estavam assediando a família de Xixi, para que vendesse suas propriedades para eles. Depois disso, o diretor entrou na sala. Ele informou ao comandante que era o momento de conversar pessoalmente com Kyu. O comandante Jiang era um profissional de nível 7, enquanto o diretor era de nível 6 AH. Ambos eram considerados os mais poderosos de Da City. A porta do quarto de Kyu se abriu, e o comandante logo percebeu o olhar de Kyu. No entanto, ele notou que nosso MC não estava olhando diretamente para ele. Estava focado nos distintivos em sua capa. O comandante então se acomodou e deu início à entrevista. Ele explicou ao Ki sobre as consequências do crime que ele havia acabado de cometer. Ki poderia enfrentar a pena de morte, ou ser alistado nas linhas de frente do batalhão para expiar seus pecados. Ki só recuperaria sua liberdade após servir e sobreviver a essas batalhas no campo de batalha. No entanto, isso era considerado como uma sentença de morte para qualquer um. Ninguém jamais havia sobrevivido nas linhas de frente. Em relação ao nosso MC, enfrentar monstros nas linhas de frente não era exatamente uma punição. Ele fez isso a vida toda, em sua identidade anterior como herói. O comandante notou algo na declaração de Ki. Perguntou se ele tinha experiência como herói. Perguntou a Ki sobre sua experiência na linha de frente, e Ki confirmou. O diretor e o comandante se entreolharam. Sabiam que havia algo misterioso sobre Ki. Se fosse verdade, poderiam descobrir a identidade de Ki, pois poucas pessoas sobreviveriam a essa situação. O comandante então disse a Ki que o diretor e ele também haviam estado na linha de frente. O comandante havia servido na linha de frente por 10 anos, e o diretor era considerado um veterano nesse campo. Os únicos que serviram mais do que eles foram Mask e o primeiro grupo de heróis. O comandante até mostrou a Ki sua medalha de máscara como prova. E como Ki conhecia a sensação de lutar nas linhas de frente, ele deveria saber que não deveria ter cometido esse crime em primeiro lugar. Esse tipo de situação poderia facilmente destruir a paz que eles vêm construindo há décadas. Ki também estava invadindo os reinos secretos sem qualquer aviso ao governo. Isso era um grande problema, pois poderia arruinar a imagem de sua segurança. Mas, mesmo com essas explicações, Ki ficou calado. Ele não disse uma palavra sequer a eles. O comandante então afirmou que, já que ele não estava colaborando, não poderiam ajudá-lo agora. Mas esse velho ainda espera que Ki coopere com eles. Porque, uma vez transferido para a prisão da capital federal, os oficiais de lá não lhe darão mais esse tratamento. Ki sabia sobre a capital federal e pensou que gostaria de visitar aquele lugar novamente. Mas no momento, isso era um pouco impossível. Nosso MC acabou de receber uma nova missão. Trata-se de... Esta é a reencarnação do Great Ghost. Já faz anos que o desastre atingiu Da City, e o grande fantasma não foi derrotado totalmente. Agora,
ameaça reencarnar dos corpos da explosão de radiação que causou antes. A missão principal do nosso MC era derrotar a nova calamidade prestes a renascer. Sua recompensa era o Núcleo, uma forma do Great Ghost, também chamado de Great Obscenity. Esse monstro estava no nível de calamidade, significando que seus poderes eram comparáveis aos dos profissionais de nível 7 a 13. Ki já sabia sobre o ressurgimento desse monstro quando o derrotou. Por isso, ele instruiu o governo a monitorar todos os afetados por sua radiação. Ki realmente se esforçou naquela época, desejando apenas manter a paz mundial. Ele era transferido para diversos lugares, apenas para salvá-los de várias calamidades. Mas naquele dia, quando ele salvou as pessoas em Dacity, tudo o que recebeu foi assédio verbal. Ele chegou 10 minutos atrasado, e isso foi o suficiente para que as pessoas o odiassem. Eles o xingaram e disseram que ele não era grato o suficiente às pessoas que o colocaram nessa posição. Essa era a verdade feia sobre a humanidade. Mas todas as vezes, Ki enfrentou todo o ódio e ainda pediu perdão. Desta vez, é diferente. Ele não precisa mais ser um herói. A humanidade era demais. Ki achava que agora não importava mais se as pessoas vivessem ou não. Ele não se importa mais. Enquanto isso, esses dois ainda estavam se perguntando se Ki realmente experimentou estar na linha de frente. Mas o velho lhe disse que, em toda a sua experiência, ele não tinha visto ninguém com esse tipo de força. O comandante Jiang sabia disso por causa da maneira como ele derrubou aquelas pessoas no prédio. Ele sabia que Ki era um especialista em todas as técnicas de combate. É como se ele cultivasse várias classes ao mesmo tempo. O diretor então perguntou ao comandante se Ki era um dos gênios. Em sua vida, havia pouquíssimas pessoas que conseguiam atingir esse tipo de força. Esse velho então lhe disse que Ki pode ser um gênio, mas também era um dum-dum. Sacrificar sua liberdade apenas para obter a Kaijung Investment Company não valiam a pena. O julgamento de Ki foi novamente responsabilidade da Federação. As mesmas pessoas que estavam por trás do julgamento de Mask. Esta era a capital do governo federal, Star City. Construída após a humanidade sobreviver à Idade das Trevas, a cidade era símbolo do renascimento humano. Agora, ela alcançou o futuro, um estado de ficção científica. Em um dos escritórios da cidade, esses congressistas estavam em pânico, discutindo algo. É Rei Yao novamente. Ele está analisando o relatório que recebeu. Era o relatório do crime de Kill. Ele achava que o jovem tinha talento, mas ainda queria punir Ki por suas ações, dizendo que ele poderia ser um perigo maior para a sociedade. A verdadeira razão para querer punir nosso MC era que a Kaijian-ko era uma de suas fontes de renda em Dacity. Ele precisava fazer isso para mostrar seu poder às outras empresas, sob sua proteção, e Yao decidiu mandar Kill para o retiro dos monstros e levá-lo à linha de frente. Esse homem não estava satisfeito com o veredicto. Precisava que Ki fosse executado publicamente. Temia que seus lacaios o traíssem. Então, mudou o assunto da reunião. Está irritado porque ninguém encontrou Masks desde o desaparecimento no julgamento. De repente, a sala ficou em silêncio. Estamos vivendo nos tempos modernos. Qualquer pessoa poderia facilmente localizá-lo e denunciá-lo imediatamente para os meios de comunicação ou para qualquer outra pessoa. No entanto, ainda assim, não há nenhuma informação sobre o Mask. Real. Mal sabia que o Mask já estava bem diante dele, mas com uma identidade diferente. Os outros congressistas presentes na sala estavam tentando acalmar seu líder. Eles lhe asseguraram que o Mask não possuía mais poderes agora. E esse é exatamente o ponto de Real. Se isso fosse verdade, o Mask não teria a capacidade de desaparecer instantaneamente no tribunal. Ele mencionou que talvez isso fosse apenas o pouco poder que ainda lhe restava. Essa era também a propaganda que eles estavam divulgando para o povo nos últimos dias. Esse movimento reduziu bastante o número de apoiadores da máscara. Real, ao avaliar a situação, conseguiu se acalmar. Neste momento, ele é considerado o homem mais poderoso dessa federação. Depois disso, Real ainda disse a eles que ainda precisavam encontrar o Mask. Apenas para sua tranquilidade. O próximo tópico que eles precisavam abordar era o aumento de monstros M nas linhas de frente. Neste mês, houve um aumento de 32%. Real percebeu a importância do Mask nesse tipo de situação. Sem ele, eles terão dificuldade para derrotar os monstros. O cara então perguntou se eles tinham exagerado no veredicto do julgamento do Mask. Isso irritou Real, como se alguém tivesse questionado a decisão coletiva dele. Real começou a desabafar sua frustração.
Ele perguntou aos congressistas se achavam que a humanidade não sobreviveria sem a máscara. Para resolver o problema, ele ordenou a redução das tropas e uma prisão em cada cidade para reforçar o poder na linha de frente. Esse cara disse que não era uma boa ideia. As tropas que estavam em cada cidade foram destacadas para estarem preparadas caso ocorresse uma calamidade. E se eles fizerem essa redistribuição, isso afetará a defesa dos locais que forem afetados. No entanto, alguém comentou que era contra essa mudança porque aquele homem era responsável por fornecer armas aos guardas. E assim começou a discussão. Contudo, nenhum deles podia se opor à decisão de Rei Al, que era definitiva. Não havia ocorrido nenhuma grande calamidade nessas cidades há muitos anos. Ele está confiante de que agora podem enfrentar esses perigos. Quanto a Kill, Rei Al queria enviá-lo para a capital. No edifício da Força de Defesa da cidade do Doff, Xixi parou de colaborar com os oficiais. Ela fez isso para salvar Kill, mas não havia mais o que fazer. Shan Liu não pode aceitar isso. Ki foi acusado de um crime grave, e essas irmãs serão testemunhas-chave no julgamento. Shan Liu disse para essa oficial que isso era simplesmente injusto. Kill apenas punia aqueles que eram considerados golpes da terra. Ela então explicou que, mesmo se esse fosse o caso, killing ainda era considerado errado. Essa garotinha exclamou que aqueles que foram killed não eram nem mesmo bons cidadãos. Esses caras destruíram milhares de vidas. O comandante Jiang ouviu a conversa deles e se intrometeu. Ele disse a Shan Liu que ela estava certa sobre esses caras, mas mesmo que essas pessoas mereçam as coisas que aconteceram com elas, Kill ainda não tem o direito de fazer tais coisas por conta própria, com suas próprias mãos. Shan Liu, então, perguntou por que o governo não fez nada, mesmo já sabendo que esse tipo de coisa estava acontecendo. O velho respondeu que, às vezes, existem trevas que não podem ser dissipadas pela luz, que não podem ser eliminadas. E que sempre haverá uma necessidade de sacrifícios. Shan Liu deu a entender que não é que eles escolheram não dissipar a escuridão, mas que talvez não tenham conseguido. Só que eles não podem. O comandante Jiang disse a ela que sua rebelião pessoal era injusta, e ela não pode aceitar essa afirmação. Ela gritou que a própria existência deste mundo era um erro. Xixi só conseguia olhar para a irmã. Naquele momento, eles decidiram que deveriam ir para casa. Depois disso, o comandante Jiang pensou que, se Shan Liu pudesse se levantar, ela poderia usar seu ressentimento para exterminar os monstros deste mundo. Após algum tempo, chegaram em casa. Xixi deixou Shan Liu sozinha, pois ela precisava limpar o quintal. Xixi também tentaria encontrar soluções para ajudar Kill. Mas Shan Liu tinha outras preocupações. Ainda não aceitava como o mundo real funcionava. Decidiu que, se a luz não alcança certos lugares, ela seria o farol dessa luz. Shan Liu conseguiu se reerguer novamente. Ela conseguiu dar alguns passos. Enquanto isso, Xixi estava ocupada limpando tudo. Então, ela viu sua irmã, o que a chocou, pois sua irmã estava escondida. Mas algo estava errado. Vinhas saíam dos braços de Me Shan Liu, e ela pediu à irmã que corresse. Enquanto isso, na sede do Departamento de Segurança, eles discutiam por que o aviso sobre a redução da força policial havia chegado. O comandante Jiang convocou pessoalmente essa reunião para informar a todos e solicitar suas ideias. No entanto, ele percebeu algo inesperado. O comandante Jiang estava bem familiarizado com a aura que acabara de sentir. Ele tinha certeza absoluta de que essa aura pertencia ao grande fantasma. Os oficiais começaram a entrar em pânico, e até questionaram o comandante se ele não estava enganado. Eles acreditavam que essa calamidade havia sido derrotada há muito tempo. O velho, então, quebrou o vidro do escritório deles. Ele ordenou evacuar a cidade e ativar o plano de emergência. Na rua movimentada, tudo parecia normal. Viu flores e pensou que a primavera chegou cedo, mas as flores desabrochavam pelo pólen. Uma abelha estava prestes a pousar nelas. Assim que ele tocou na flor, ele se transformou. O amigo desse rapaz falou que já era hora de atravessar a rua. No entanto, quando ele virou a cabeça para o amigo, algo estava errado. Esse cara tinha acabado de cultivar plantas dentro do seu corpo. Seu amigo gritou e alertou todas as pessoas que estavam por perto dele. Esse foi o início do desastre. Uma a uma, as pessoas começaram a se transformar nesses monstros vegetais. Então, esse profissional apareceu para socorrer. As pessoas começaram a torcer por ele, acreditando que agora estavam seguras. Esse herói empunhou sua arma e desferiu um golpe enorme. Seu ataque conseguiu cortar aquela grande pilha de pétalas. Parecia que ele havia matado o monstro. No entanto, seus braços também se transformaram em videiras. O monstro que eles enfrentavam foi atingido por esse pólen infeccioso. E apenas ao olhar para essa calamidade, eles já sabiam que era a grande obscenidade.
Esses oficiais já estavam agindo para conter essa ameaça. Alguns até acreditavam que não era a grande obscenidade, pois em vez de os corpos apodrecerem ou se desintegrarem, estavam se tornando plantas. O comandante Jiang explicou que esse fenômeno era chamado de flores humanas. Ele também alertou sua equipe para não subestimar esses monstros, pois poderiam se transformar em criaturas ainda mais perigosas. Ele mandou proteger todas as ruas próximas para garantir que ninguém fosse infectado por aquele monstro. Sua equipe rapidamente assumiu suas posições e cumpriu a ordem. Naquela rua, as pessoas ainda corriam, pois algumas flores humanas já as devoravam. O comandante Jiang gritou e ordenou que se deitassem no chão. Ele respirou fundo e lançou um jutsu bola de fogo. Esse velho podia usar magia de fogo, e ele acabou de usar uma poderosa. A rua inteira foi atingida por seu ataque. As flores humanas foram queimadas, mas isso não impediu que o pólen infectasse outras pessoas. O comandante Jiang então percebeu que esse monstro realmente tem o mesmo poder de infecção do grande fantasma. Em apenas algumas horas, a cidade Da foi quase transformada em ruínas. A cidade inteira já estava envolta em plantas. O diretor chegou a pensar que esse lugar era como um verdadeiro inferno verde. Os soldados já estavam lutando, tentando se manter longe das videiras. O comandante Jiang também instruiu seus homens a desistirem de usar seu poder de fogo contra essas coisas, pois elas não estavam sendo afetadas por isso. Até mesmo um pequeno fragmento do corpo dessas flores humanas poderia infectar muitas pessoas. O diretor, então, se encontrou com esse velho. Ele me confirmou que essa calamidade era realmente a grande obscenidade. O diretor estava presente quando ele atacou a cidade da última vez. E a única explicação para sua segunda aparição era a imortalidade. O comandante Jiang informou ao diretor que alguns monstros possuíam essa característica. Porém, como os demônios que renascem, esse monstro também precisaria de tempo para recuperar toda a sua força. A forma que o Great Obscenity usou agora era diferente da anterior. Na última vez, o objetivo era a destruição total. Agora, é mais como salvar o planeta dos próprios humanos. O diretor também lembrou de algo importante. Ele se recordou de que, quando o Mask derrotou aquele monstro, ele deu ordens aos funcionários para garantir que pudessem eliminar todos os vestígios do monstro. Esses funcionários concordaram com o pedido do Mask. Mas, como ficou claro depois, eles não cumpriram a parte deles no acordo. Na verdade, eles até desviaram o dinheiro que o Mask destinou à família das vítimas. O diretor sabia que isso não teria acontecido se os funcionários cumprissem suas responsabilidades. O comandante Jiang disse a ele para relatar o ocorrido mais tarde. Porque no momento, eles têm coisas mais importantes a fazer. Ele então perguntou à sua equipe de onde vinha a maior flutuação de energia. O diretor já sabia o que esse velho estava tentando fazer. Ele pretende tentar deter o monstro sozinho. O comandante Jiang disse ao diretor que precisava agir enquanto o monstro estava fraco, antes de atingir nível 9 ou 10. Era a única chance de derrotar essa calamidade poderosa que poderia destruir a humanidade se alcançasse seu máximo poder. Adiar causaria enormes danos. O diretor sabia que não podia impedir seu chefe. Ele disse para ter cuidado. Enquanto isso, na Cidade das Estrelas, as pessoas começaram a receber as notícias sobre a cidade Da. A notícia foi transmitida e os repórteres disseram que um monstro de nível calamidade atacou a cidade. O estado atual da cidade estava sendo transmitido ao vivo. Algumas pessoas já procuravam o herói que traíram, meio que esperando que a máscara aparecesse e salvasse o dia. Alguns também postaram fotos nas redes sociais. Após um tempo surgiram novos relatos. Notícias indicam que o comandante Jiang já enfrentava o grande obscenidade com suas tropas. Estavam lentamente revertendo a situação contra os monstros. Essa era a transmissão ao vivo exibida em todo o país. As pessoas viam o comandante Jiang sendo perseguido por grandes videiras. Mas de repente, ele parou de se mover. Acontece que esse velho homem chegou ao seu destino. Ele encontrou o principal culpado por esse desastre. Ele reconheceu rapidamente o rosto desse monstro. Esse era o responsável por tudo isso. A irmã de Xixi Chanliu. O comandante Jiang disse a ela para parar de fingir. Ela está até usando sua aparência majestosa para fazer com que as pessoas a adorem. Nos primeiros dias da luta contra os monstros, também havia monstros que fingiam ser Deus. Eles iludiam as pessoas, que começavam a venerar esses falsos profetas. O diretor tentou falar com seu chefe, que lhe disse que o monstro à sua frente era a reencarnação, sobre a forma do grande fantasma.
Chan Liu já tinha sumido. O comandante Jiang não imaginava que, poucas horas após se conhecerem, ela se tornaria esse mesmo desastre. Chan Liu perguntou se ele se arrependia. E a resposta do velho foi clara. Ele começou a reunir seu poder e gritou que se arrependia de não tê-la matado naquele momento. Então, o comandante Jiang agiu. Ele correu em direção a Chan Liu com velocidade incrível. Rapidamente alcançou o monstro e conseguiu aterrissar em uma pilha limpa. Os repórteres que cobriam a batalha ficaram impressionados com seus poderes, achando que o comandante Jiang derrotou o monstro com um só golpe. Mas ao virar a cabeça, percebeu que seu ataque não fez efeito. Chan Liu começou a se regenerar e disse ao comandante Jiang que era inútil. Após alguns segundos, o monstro já estava totalmente recuperado. Os repórteres também ficaram surpresos. Não sabiam o que realmente ocorria. O velho atacou novamente com socos relâmpagos contra Chan Liu. Todos acertaram. Mas devido à rápida regeneração dela, seus esforços foram inúteis. Ela perguntou ao comandante se aquela era a luz do sol que poderia dissipar a escuridão. Ele estava se referindo à última vez. De repente, o comandante Jiang sentiu a sede de sangue ao seu redor. Ele imediatamente tentou ganhar alguma distância entre eles. Mas quando ainda estava pensando no imenso perigo que sentia, ouviu uma voz atrás dele. Ele tentou fugir novamente, mas no momento em que parou, Chan Liu já estava atrás dele. Esse monstro então começou a zombar da luz da qual ele estava tão orgulhoso. Ele não pode fazer nada contra o poder desse monstro. Ele estava claramente em desvantagem. O comandante Jiang não tinha para onde ir, pois o monstro podia se teletransportar, desde que houvesse o plano Suprizan. O diretor então disse ao chefe que precisava se retirar por enquanto. Essa partida era demais para ele. Sugeriu lançar um ataque em grande escala para destruir a área. Mas o comandante disse que não havia como escapar dessa coisa agora. Sem nada a perder, o comandante Jiang tirou a capa. Ele segurou o distintivo mascarado e sorriu, lembrando de algo. Chan Liu o elogiou por não desistir. Parece que esse velho ficou mais poderoso. O relâmpago azul ao redor dele ficou vermelho. Um último movimento desesperado. Um grande relâmpago vermelho atingiu seu corpo. O velho tentava sobrecarregar seu corpo com atributos elementares para aumentar suas habilidades. Porém, todas as pessoas estavam cientes de que essa técnica trazia suas consequências. Ela tinha o potencial de tirar a vida de alguém após ser utilizada. Chan Liu também estava consciente desse fenômeno. E ela o elogiou mais uma vez porque ele havia acabado de alcançar o nível 8 de poder com esse movimento. A única desvantagem era que as células de todo o seu corpo estavam sendo sobrecarregadas com energia. E como ainda não conseguiam lidar com essa carga, as células acabavam sendo destruídas. Contudo, esse velho já não se importa mais com tudo isso. Com sua velocidade aumentada, ele correu novamente em direção a Chan Liu. Ela achou que seria inútil, pois podia se teletransportar instantaneamente. Mas antes que pudesse pensar nisso, seu corpo quase se desintegrou. O velho estava agora mais rápido que seu raciocínio. Contudo, o tempo do velho também estava acabando. As células do seu corpo já estavam sendo destruídas, e ele sentia muita dor nesse processo. Este repórter estava feliz novamente, pois acreditava que o comandante Jiang finalmente havia derrotado o monstro. No entanto, isso não era verdade. A energia do Great Ghost ainda não havia desaparecido. Na verdade, estava crescendo continuamente. O diretor então informou aos seus homens que aquele monstro não era o Great Obscenity. Ele explicou sobre a criatura chamada Antaeus. Era da época sombria dos gregos, e dizia-se que essa criatura era invencível enquanto estivesse em contato com a Terra. E ele percebeu que essa criatura era o próprio Antaeus. Ela ganhava poder das pessoas que absorvia. E enquanto não for eliminada por completo, não pode ser derrotada de jeito nenhum. O monstro vive em todas as videiras e plantas que criou. Ela é uma, mas também é 10, 0. Mas seus seguidores ainda não entendiam o que o chefe estava tentando dizer. Um novo alerta de emergência foi então exibido para eles. A energia desse monstro estava subindo rapidamente. Chegou até a alcançar a energia máxima do domínio secreto vermelho. Chan Liu havia se transformado em um monstro de nível 9, e ainda estava se tornando mais poderoso. Voltando a esses dois. Chan Liu não consegue acreditar que os humanos possam atingir esse tipo de poder apenas ao se sacrificarem. Em um momento de sua vida, ela também sonhou em ser forte o suficiente para proteger os mais fracos. Então, ela perguntou ao comandante Jiang por que ele não usava seu poder para proteger aqueles que foram deixados na escuridão. Os profissionais os abandonaram quando mais precisavam, deixando Chan Liu furiosa. Era a pergunta que ela fazia ao mundo.
As flores e videiras na cidade começaram a recuar, reunindo-se em um ponto. Chen Liu assumiu nova forma, tão alta quanto os prédios. O comandante Jiang apareceu, pronto para responder à pergunta dela. Com toda a sua força em suas mãos, ele afirmou que era por causa deste mundo. Um mundo que o fez aceitar que a morte não era novidade. Com toda a sua força, o comandante Jiang atacou com seu relâmpago vermelho. Chen Liu achou que bloquearia facilmente com uma mão. Mas não foi assim. O comandante Jiang conseguiu passar. Pessoas de todo o país assistiam à batalha. Começaram a aplaudir quando viram que o ataque dele foi bem sucedido. Chen Liu ainda tentava impedir o ataque do velho. Mas logo, o poder que o tornava invencível começou a sumir. Era a vez do comandante Jiang. Ela agora o tinha em suas mãos. Disse que, já que ele falou que viver ou morrer não era novidade, ele podia ir para o inferno. O comandante Jiang tinha um olhar final nos olhos, e então, ele partiu. Transformou-se nas pétalas que agora balançavam no ar. Chen Liu disse que isso foi o que ele recebeu, por tentar o impossível. O diretor testemunhou o ocorrido. A energia de seu chefe também sumiu. Os espectadores da transmissão ao vivo ficaram todos em choque. Foi nesse momento que lembraram do herói que antes consideravam garantido. Estavam à procura de Mask. Já faz um mês que ele sumiu. Agora, eles estão sem rumo. A realidade finalmente aqueceu esses pedaços de lençóis. Alguns começaram a criticar a decisão do governo federal. A pergunta que mais se repete é: onde está o massacre? Enquanto isso, na penitenciária, os alarmes soaram. Foram alertados sobre o monstro de nível calamidade que atacou a cidade. Qi estava naquele lugar, apenas aguardando o momento ideal para agir enquanto tudo isso acontecia. Rei Yao estava agora em pânico total. Ele não consegue nem mesmo se comunicar com os heróis que prometeram estar sob seu comando para proteger a cidade. Já se passaram 1h30 desde que o desastre ocorreu, e ele ainda não obteve nenhum resultado. Todas as pessoas ao seu redor pareciam um grupo de gatos assustados. Alguém então comentou com Rei Yao que ele não deveria ter sido tão cruel com a máscara desde o início, e essa declaração realmente o surpreendeu. Alguém então sugeriu que eles deveriam destruir toda a cidade de Da, de uma vez por todas. Esses caras eram realmente inacreditáveis. Eles até se orgulhavam dessa ideia de sacrificar alguns para o bem de muitos. Rei Yao agora estava começando a enxergar a verdadeira face dessas pessoas. Eles não se importavam nem um pouco com os outros. Ele mal podia acreditar que isso estava realmente acontecendo. Esse cara quebrou a tensão ao informar que havia algo que mudou completamente a situação na cidade Da. Yao perguntou se alguém tinha mandado um profissional para salvar a cidade. Mas quando os relatórios chegaram, ouviram algo estranho. Um monstro apareceu para ajudar a cidade. Na prisão exclusiva, o prédio tinha um grande corte. O buraco atingia os andares inferiores. O guarda estava em choque. Ele contou ao colega que viu um monstro saindo do prédio e voltando para a cidade. Os soldados ainda vigiavam a área. Notaram que as flores humanas voltavam. Alguns correram, sabendo que não tinham chance contra esses monstros. Mas outros cumpriram seu dever e tentaram derrotar as flores. O capitão do esquadrão estava sendo absorvido pelas videiras. Um soldado tentou salvá-lo, mas uma aura negra passou por ele de repente. Uma série de cortes destruiu as vinhas no caminho. O soldado e seu capitão estavam seguros. Enquanto isso, Chen Liu ainda estava gigante. Os repórteres iam se retirar, mas algo ocorreu. O cinegrafista viu alguém e achou que eram reforços. De repente, uma aura vermelha e preta foi ao centro da cidade. As pessoas pensaram que era enviada pelo governo federal. Eles esperavam que esse herói chegasse mais cedo, para que o comandante Jiang não perdesse a vida. Ele continuou a abrir caminho em direção ao grande fantasma. Mas quando as pessoas focaram sua atenção nele, notaram sua aparência. Nosso mestre de cerimônias está de volta e está aqui para completar a missão que o sistema lhe deu. Ele precisa derrotar essa calamidade mais uma vez. Mas com sua forma monstruosa, que rapidamente percebeu algo diferente entre a grande obscenidade do passado e a atual. O último simbolizava destruição. Este simboliza vida. Esta nova forma quer devorar tudo e criar um mundo sem dor. É a forma mais perigosa do mal. Kyo sabia que precisava enfrentá-lo. O núcleo desse monstro é crucial para derrotá-lo e lutar contra os deuses no Void Realm. Nosso protagonista fará o necessário.
Shan Liu começou sua busca para conquistar tudo e todos. Convocou todos os seres vivos para se fundirem com ela. O monstro estendeu suas vinhas, absorvendo almas e se tornando uma com elas. De repente, orbes começaram a aparecer. Após momentos, muitos desapareceram misteriosamente. Shan Liu percebeu que alguém eliminava seus subordinados. Então, avistou o monstro cortando suas vinhas incessantemente. Qi já havia reconhecido seu rosto. O monstro havia se manifestado por meio de Shan Liu. Apesar disso, nosso MC ainda correu em direção a ela. Shan Liu não sabia que esse monstro era Qi. Ela também não sabia que tipo de monstro era esse. Ela tentou se livrar do monstro. Qi estava apenas esperando por essa oportunidade. Assim que ela levantou a mão, nosso MCM pulou. Ele fez 1000 cortes. Depois disso, ele continuou a se aproximar dela. Essas rosas surgiram para parar Qi. Elas explodem quando alguém se aproxima. Felizmente, Armak foi ágil o bastante para atravessá-las. O cinegrafista seguiu transmitindo ao público. Esse novo monstro era muito veloz. O profissional que assistia começou a se assustar. A cada ataque e explosão que o monstro enfrentava, ele desviava. Sua velocidade, tempo de reação, percepção e agilidade eram excepcionais. A principal razão pela qual os humanos ainda venciam os monstros era sua inteligência e sabedoria. Mas surgiu um monstro com características humanas. Ele agora se preocupa com o momento em que os monstros superarão os humanos. De volta a Kill, ele já se aproximou de Shan Liu. Ao pular em direção a ela, usou uma de suas habilidades novamente. O maior monstro que a humanidade verá criou suas asas e estava prestes a derrotar o grande fantasma.